um carro me bateu, uma pessoa que estava dirigindo bêbada me bateu, quebrou o meu capacete e eu comecei uma jornada de uma tempestade. Eu fiquei muito ferido no hospital, fui para o hospital e os meus ferimentos foram muito severos. E me levaram para um hospital maior, porque naquele hospital não podiam cuidar de mim. E eles estavam tendo conversa comigo e eu me lembro preparando a minha esposa como a nossa vida iria ser, daquele momento em diante. Teria que ter várias cirurgias e as coisas não seriam a mesma. E ela estava se preparando para a jornada. Então, não ia ser como eu era antes, nós tínhamos que caminhar com aquele processo. E eu deitado naquela cama, naquele hospital, e eu perguntei de Deus, por quê? Por que, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Aqui está a lição pessoal que eu aprendi sobre mim. Você vai ter que sair de perguntar o porquê e dizer, né, e esperar o milagre que Deus tem para você. Você nunca vai saber o porquê, mas eu sei quem. Então, você tem que sair de perguntar a pergunta e dizer, Senhor, não sei sobre nada, mas eu sei quem vai me ajudar. Eu sei quem vai me ajudar no meu processo. Então, o Senhor me levou para essas passagens aqui que nós iremos ler, Mateus 14. E aqui é algo significante que aconteceu antes do versículo 22. Você conhece essa passagem. Jesus estava com a multidão e os seus discípulos. Eles estavam com fome, né? Não tinha muita comida. E Jesus disse, nós vamos alimentá-los. Mas, Senhor, só tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Então, esse grande milagre, né, foi um dos grandes milagres que ele fez, os estudiosos dizem. E no versículo 22 diz, e imediatamente, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos, né, nós ouvimos que há grandes vitórias, nos grandes batalhas, e logo ordenou Jesus, disse para os seus discípulos, atrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Agora veja aqui o retrato. Jesus diz para os discípulos, entrem no barco, vão para o outro lado. Ele estava orando, né, no monte, e no meio do mar, teve o vento, teve as ondas, a tempestade, e a Bíblia diz que já na vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E eles disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E eu oro, Senhor, que tu venhas falar conosco. Fala com aqueles que estão aqui, aqueles que estão passando por algo que eles não entendam, que não faz sentido.
Mas Deus, a tua palavra é verdadeira. Senhor, eu creio que hoje, que tu fizestes para 12 homens no barco, 2000 anos atrás, em uma tempestade na Galileia, tu ainda fazes hoje. E Deus, para todos que estão aqui, assistindo ao redor do mundo, eu sei que tu ainda anda sobre as águas, tu ainda caminhas sobre as águas, tu ainda faz o impossível, tu ainda faz o que o homem não pode fazer. Deus, nós te pedimos que tu abra a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. E deixa eu te dar as lições que eu aprendi na minha tempestade. Deus sempre tem um propósito, Ele sempre tem. Deus sempre tem um propósito. Os discípulos estavam aonde Jesus mandou eles irem e fazer o que Jesus mandou eles fazerem. E aqui, ele explicou para eles entrarem no barco. Ele disse, vão para o barco e vão para o outro lado. E o resultado é que eles estavam fazendo o que Deus mandou eles fazer. Mas eles estavam no meio da tempestade. Às vezes nós entendemos o propósito de Deus e às vezes não. Às vezes faz sentido e às vezes não faz. Se nós entendemos ou não, não muda o fato que nós servimos um Deus que ainda está no controle de tudo que passa por nossas vidas. Ele tem um propósito, um plano. Em Jeremias ele disse, eu sei o plano que eu tenho para você, plano de te prosperar e te dar uma esperança e um futuro. E Deus tem um propósito, um plano para a sua vida. E é nessas épocas que não faz sentido, e que nós não entendemos, e que nós não compreendemos. Mas nós temos que caminhar pela fé, não por força mais. Senhor, eu não entendo porque eu estou passando por isso, não faz sentido. Parece que tudo está acabando, tudo está contra mim. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas sabe o que eu sei que eu vou fazer? Tu sabes o que está acontecendo e a minha vida está nas tuas mãos e tu vai me ajudar, amém? Ele tem um propósito. E José disse para os seus irmãos, o que você planejou para o mal, Deus virou para o bem. E o apóstolo Paulo, Romanos 8, nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com o seu propósito. Ele tem um plano para a sua vida. Mas aqui está o problema. Eu conheço cristãos que lutam toda a sua vida porque eles nunca entendem a soberania de Deus. Ele é Deus e nós não somos. Deixa eu dizer novamente, Ele é Deus, não você. Então, as coisas vão acontecer que você não entende, as coisas vão acontecer que você não gosta, que você não concorda, que não faz sentido para você. Mas você vai ter que se conformar, porque eu sei que o Deus que está no trono, que tem tudo na palma de suas mãos, Ele é o Deus soberano nessa manhã. Os seus caminhos não são os nossos caminhos. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Ele sabe o propósito para a sua vida. Ele tem um plano. Número 2. A segunda lição que eu aprendi sobre Deus. Eu tenho um intercessor através de Jesus Cristo. Os discípulos estavam na tempestade. Jesus estava do outro lado orando, enquanto eles estavam na tempestade. Então, em Marcos 6, diz que os discípulos estavam lutando contra a tempestade, em outras palavras. O tempo que Jesus estava no monte orando, ele nunca tirou os olhos dos discípulos que estavam na tempestade. E hoje de manhã, nós temos um intercessor. Jesus disse para Pedro, Satanás tentou te tirar como trigo, mas eu orei por ti. Em Hebreus, ele intercede por nós. Em Romanos 8 diz que Jesus Cristo morreu,
ressuscitou e agora Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim e por você. Você tem um intercessor nessa manhã. E eu sou grato por toda a intercessão que eu tenho em minha vida. Eu e a Lori estamos numa igreja que começamos como pastores de jovens. E as senhoras vinham para mim e diziam: eu quero que você saiba, eu nunca paro de orar por você e a Lori. E pastor, eu quero te dizer, tocava o meu coração que alguém se preocupava conosco. Anos após anos, elas ainda oram por mim. E no domingo pela manhã, eu não sei onde eu estou orando por você. E eu agradeço por todo o intercessor que tem na minha vida. E sabe quem é o meu intercessor? Ele sabe aonde eu estive. E Ele sabe aonde eu estou indo. Ele sabe aonde eu estou agora. E o que eu estou vendo hoje. E o que eu lembro de ontem. Ele sabe aonde eu estive. Ele sabe aonde eu estou. Ele sabe para onde eu estarei indo. Quando o meu intercessor ora, não é o que está acontecendo agora. Ele está orando pelo que vai acontecer amanhã, no que vem. Ele está intercedendo por você. Então, eu tive que parar de perguntar o porquê e saber quem. E a terceira coisa que eu tive que fazer. Eu tive que parar de me preocupar com o agora e crer no amanhã. Por quê? Porque, olha, as coisas estavam tão claras do que estavam no futuro. Porque quando eu estava ali naquela cama do hospital, eu estava preocupado com o próximo. Eu não estava preocupado com o que aconteceria amanhã, mas o que estava acontecendo agora. Com o meu ministério, a minha família. E o que eu não sabia naquele momento é tão claro para mim hoje. O agora já tinha acontecido. Deus estava me preparando para o meu próximo. Ele sabia onde eu estaria aqui hoje, nesse dia 2 de novembro, neste domingo de manhã. Ele sabia onde eu estaria hoje. E se você está se afogando no seu hoje, Deus já tem o seu próximo. Creia que Ele está com você. Ele tem um plano maior do que o nosso. Ele está orando por nós, Ele está intercedendo por nós. E a terceira lição que eu aprendi. Aqui ele disse que na terceira hora da noite, na vigília da noite, na quarta hora, e para mim, às vezes, o meu tempo se alinha com o tempo de Deus. E eu quero agora. Eu sou impaciente. Eu quero que Deus conserte agora. Mas sabe o que eu aprendi? Eu olho para a minha vida. Se Ele tivesse feito algo quando eu estava tão apressado, não teria acontecido. Porque a lição que eu aprendi é que todas as vezes que Ele age é na hora certa. Ele é o tempo da hora certa. Talvez Ele não venha quando você quiser, mas Ele vai estar lá no tempo certo, na hora certa. Nós temos que aprender a confiar na sua hora correta. E eu vou dizer, a Laura odeia o McDonald's, mas eu amo. É o meu pecado em secreto. Estávamos no McDonald's e estávamos no drive-thru e estava demorando muito. Eu disse, é ridículo. Isso tá demorando demais. E a Larry disse, você precisa se acalmar porque só faz 2 minutos. Então eu respondi e disse, querida, não se chama sentar-thru, se chama de drive-thru, né? Mais rápido. Então, você quer pagar e crer que o cristão que está na sua frente vai pagar para você e você vai pegar tudo de graça e você vai, né, e volta para o McDonald's novamente. E há muitos cristãos que tratam Deus assim. Nós queremos dizer para Deus como nós queremos, o que nós queremos. Então, o Deus que nós servimos não é um drive-thru. Ele
não é como você quer, aonde você quer. Ele é um Deus soberano e o seu tempo é o tempo correto. Ele é o Deus que chega na hora certa. Aleluia! E eu creio que muitas vezes Ele prolonga nossas dificuldades, porque Ele quer que você confie nele. E há uma grande diferença. Sair e dizer, olha, Deus, eu não quero o teu plano, eu não quero aprender, eu não quero crescer, pare, me tire daqui. E outra coisa é dizer, Senhor, eu sei que tu tens um plano para mim, um plano de prosperar, de me dar uma esperança e um futuro, então eu quero confiar em ti, porque os teus planos são maiores que os meus. Ele é um Deus que chega na hora certa. E também eu aprendi que Ele vem nas nossas dificuldades. Ou reconhecemos ou não, Ele vem para nós. Você nunca está na tempestade se Ele não está com você. Jesus caminhou sobre as águas. Agora deixa eu dar uma pausa aqui antes de ver a resposta dos discípulos, porque é muito importante entender quando Ele caminhou sobre as águas. A gente fez algo grande culturalmente, né, sobre os milagres, tem retratos, tem filmes, eles imitam, né? Mas eu posso dizer para você nessa manhã que essa história não é sobre o milagre, mas sobre a mensagem. Jesus poderia ter ficado ali na beira e ter dito, acalma-se, mar, mas não. Jesus foi ali com os 12 homens no meio do mar, lutando por suas vidas, caminhando sobre as águas, para que aqueles 12 homens soubessem que se a tempestade não parasse ou chegassem na beira, eles iriam se afundar no meio do mar. Então, quando Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas, não foi o milagre que ele estava proclamando, mas a mensagem para os 12 homens em um barco que estavam naquela tempestade. E a mensagem que ele estava dizendo para eles, não tenham medo, porque já está debaixo dos meus pés. Eu já ganhei a vitória, já foi derrotado. Eu posso te dizer que quando Ele vem para você, na sua tempestade, Ele vem com vitória. Vitória em suas mãos. Se for enfermidade, Ele vem. Se for como provedor, Ele vem para prover. Como Ele vier, Ele vem vitorioso. E aqui vem Jesus caminhando sobre as águas. E aqui está a minha parte favorita da história. Quando os discípulos veem Ele, eles nem reconheceram Jesus. E deixa eu te dizer o porquê que eu amo essa parte dessa história. Porque nós nos relacionamos com ela. Porque muitas vezes da minha vida, eu disse, Senhor, aonde tu estás? Domingo à noite, a cirurgia era domingo à noite e segunda-feira eu ia fazer a cirurgia. Eu disse, Senhor, onde tu estás? E eu clamei, eu disse, eles não reconheceram a presença de Deus, mas eles conheceram a voz de Deus, a voz de Jesus. Então ele fala com eles e ele diz, não temas. Sou eu. Não temas. Tenha bom ânimo. Temos estudiosos aqui, se eu estiver errado, me corrijam. Mas quando Jesus usa essa descrição de si mesmo, ele disse, sou eu, né? E você vai ter que voltar para o livro de Êxodo, Moisés. E Moisés estava na frente de uma sarça ardente que não se consumia. E Deus estava falando com ele através daquela sarça ardente. E Moisés diz, eles vão me perguntar quem tu és e qual é o teu nome. E ele diz, diga para eles que eu sou. Ah, vamos lá, gente. Milhares de anos depois, no mar da Galileia, os 12 discípulos, e a tempestade estava rugindo, soprando, e Jesus diz para ele, tenham bom ânimo.
Deixa eu parar aqui. Tem alguém aqui nessa manhã que você precisa ter alegria na sua tempestade. Satanás tem tentado roubar a sua alegria. Ele não deixa ele roubar a sua alegria, a alegria do Espírito Santo, como descreve na Bíblia. Jesus disse, tenha bom ânimo. Por quê? Por quê? Ele usa a mesma descrição, sou eu. Ele está dizendo para os discípulos, não tenha medo do vento, porque foi eu que criei o vento. Não tenha medo das ondas, porque foi eu que criei as ondas e a água e a chuva, a tempestade. Você não tem que ter medo, porque eu já venci. A vitória é minha. Então ele vem para nós, a nossa tempestade. E aquela história em Daniel, né, os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a cultura que vivemos hoje, nós temos o rei do mundo que está do outro lado, né, um ídolo e uma fornalha do outro lado. E o rei diz, eu vou te dar mais uma chance. Se ajoelhe na presença deste ídolo, se curve. E o jovem disse, a gente já decidiu. Se Deus que nós servimos é capaz de nos libertar da sua fornalha, mas, deixa eu dar uma pausa aqui. Nós servimos um Deus que é capaz. Mas, se Ele não nos libertar, é uma palavra para alguém aqui hoje. Se Ele não fizer, nós não iremos nos curvar ao seu ídolo. Mesmo que Ele não nos livrar, nós não iremos nos curvar. Eu ainda irei permanecer firme com Ele. Você conhece a história, eles entram na fornalha e imediatamente o rei disse, nós jogamos 3, por que eu vejo 4? Posso responder essa pergunta milhares de anos depois em Baton Rouge, Louisiana? Porque você não passa pelo fogo. Você não passa pelo fogo sozinho, Ele vai pelo fogo com você. Aqui, nessa história, a Bíblia só recorda uma pessoa que estava na fornalha. Nunca mostraram que Sadraque, Mesaque e Abednego estariam ali com ele, né? Eles estavam. O versículo nunca registra que eles viram Jesus no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas sabe quem viu ele no fogo? O inimigo daqueles 3 rapazes viram Jesus no fogo. Você sabe para onde eu vou, não é? E Jesus diz, aonde você está? Você deve perguntar o quê, por quê, por quê? Porque se você não vê Jesus na fornalha ou não, ou na tempestade ou não, Ele está com você. Ele sabe, Ele está caminhando com você. O Filho de Deus, o teu intercessor, está com você na sua tribulação. Nós colocamos a nossa confiança nele. E deixa eu te dar mais uma lição. A minha 5ª lição é, Ele me ama mais do que eu possa compreender. Eu nunca irei compreender o seu amor. O seu amor por mim é tão profundo, tão forte, mais do que eu possa compreender. E Pedro sai da água, né? Caminha sobre as águas e imediatamente ele começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus imediatamente pega pela mão e ele ficou todo molhado do pescoço para baixo. Mas aqui está a lição dessa história. Nós servimos um Deus que nos ama muito e não nos deixa afundar. E a Bíblia diz que o seu amor, Ele nos amou primeiro. Nós não amamos Ele primeiro, Ele nos amou primeiro. Deus demonstrou o seu amor por nós. Nós éramos pecadores, Deus morreu por nós. E de fato, alguém que está aqui no santuário, assistindo pela televisão, você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, Ele te ama tanto. Ele te ama tanto como uma pessoa que está aqui na igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos ama tanto, mais do que nós podemos entender. Apóstolo Paulo disse, quem nos separar do amor de Deus? Perseguição? Fome?
Não há a espada, nenhuma dessas coisas. Nós somos mais que vencedores com aquele que nos amou primeiro. Porque nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem espíritos presentes, nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós servimos um Deus que nos ama hoje. Uau! Então eles entram no barco, a tempestade passa. Em primeiro lugar, eles se curvam e adoram a Ele. Pastor, eu decidi. Irmã Francis, eu não vou deixar minhas circunstâncias acabar com a minha alegria. Então, domingo à noite, eu estava no hospital. Eu tinha uma cirurgia na segunda-feira, deitado na cama ali. Eu disse, Deus, Tu tens sido fiel para comigo toda a minha vida. E eu pensei naquele versículo em 2 Timóteo, mesmo quando somos infiéis, Tu nos faz fiel. Senhor, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei aonde essa jornada vai me levar. Mas eu prefiro fazer tudo isso contigo sem Ti. Eu não sei o que amanhã vai trazer. Mas eu sei quem segura o meu amanhã. Então eu comecei a adorar. Eu vou ser um adorador. Você conhece aquela canção? Tu és aquele que abre o caminho. Tu és aquele que faz milagres. Tu és aquele que cumpre a promessa. Tu és a luz na escuridão. E quando eu cheguei naquela parte, até mesmo quando eu não sinto, até mesmo quando eu não vejo, porque Tu nunca parou de trabalhar. E eu comecei a cantar. Quando eu não vejo, Tu estás trabalhando. Quando eu não sinto, Tu estás trabalhando. Porque Deus nunca para de trabalhar. E a minha decisão, Senhor, o que acontecer, eu vou fazer um adorador. Eu não o adoro pelo que Ele faz por mim. Eu o adoro porque o meu passado foi redimido e eu tenho liberdade em Jesus e Ele é digno do meu louvor. E uma senhora na igreja chegou para mim e ela era uma mulher de adoração. Ela adorava, ela cantava, ela dançava. E no domingo pela manhã ela estava sentada lá atrás e ela sentava com seus braços cruzados usando óculos preto, né? E no meio do culto ela saía e ia embora. Aí eu perguntei, o que está acontecendo com você? Por que você faz isso? E tem coisas que você nunca esquece, né, pastor? Nunca esquece. E eu nunca esqueci a sua resposta. Ela disse, porque eu não quero ser hipócrita. É engraçado, né? Não foi engraçado naquela época. Ela disse, eu não quero ser hipócrita. Ela disse, se eu tivesse uma boa semana, eu vou vir adorar ao Senhor. Mas se eu tivesse uma semana ruim, eu não vou chegar na igreja e fingir que eu não tenho problema. Eu não vou fazer isso. Aí sabe o que eu disse para ela? A minha vida pode estar quebrada, caindo, arruinada. Tudo pode estar quebrado, tudo pode estar caindo aos pedaços. A gente pode ter perdido tudo essa semana. Mas Deus ainda é digno do meu louvor. Eu não o adoro porque Ele fez tudo de bem para mim. Eu o adoro porque Ele é digno do meu louvor. Não importa a minha circunstância. Eu recuso deixar o inimigo, a minha circunstância, deixar a minha tempestade roubar o meu louvor. Eu vou ser uma adoradora, amém? E a segunda coisa que aconteceu, eles declararam verdadeiramente que Tu és o Filho de Deus. Agora veja, lembra no versículo 22, nessa passagem que Jesus tinha acabado de alimentar 5.000 homens, né, sem contar as mulheres e as crianças? A Bíblia registra que os discípulos,
encontraram um menino com um lanche, eles passaram a comida e coletaram 12 cestas, mais do que eles começaram. Então, em outras palavras, eles testemunharam não só o milagre, mas eles foram participantes desse milagre. A revelação de quem Jesus era não veio no milagre. Veio na tempestade. Agora, vai ser difícil para alguns aqui nessa manhã. Às vezes, você vai ter que passar pela tempestade para ver quem realmente Ele é. Agora escute. Eu vejo Ele muito diferente hoje do que quando eu montei naquela bicicleta para dar uma volta na cidade. Porque porque é diferente você passar pelo fogo. Não existe nada como estar na tempestade com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus é fiel para estar do nosso lado. E às vezes você vai ter que ir para os lugares difíceis para saber que Ele está com você nos momentos mais escuros da sua vida. Em Apocalipse, e aqui, a revelação foi vista na tempestade. E as pessoas nas vilas ouviram sobre Jesus quando eles chegaram do outro lado. E trouxeram todos os enfermos. E todos que tocaram nas vestes de Jesus foi sarado. Agora veja. A história começa com um milagre. Milhares de pessoas foram alimentadas. 5 pães e 2 peixes. Uma tempestade. Do outro lado da tempestade, há um milagre à espera. E se a tempestade que você está hoje, isso é para alguém, se a tempestade que você está passando hoje está te levando para o milagre que Deus está esperando por você do outro lado, se você não parar, se você não desistir, se você continuar remando, do outro lado Deus tem um milagre à tua espera. E deixa eu te contar a minha história. E nós estávamos na última consulta do médico e o cirurgião veio ver a minha coluna. E eu estou aqui hoje. Eu não tive cirurgia, não tomei remédio, não tive nenhum tratamento, nem sequer fisioterapia. E também a minha coluna estava quebrada. E eu disse, será que é reumatismo na minha coluna? Eu perguntei. Ele disse, não, de fato, eu não tenho uma explicação para o que aconteceu com você. Todos os meus anos de ser doutor na minha prática, eu nunca vi em um adulto antes. Ele disse, cresceu um osso novo na sua coluna, onde a sua coluna foi quebrada. E a Lori olhou para o doutor e disse, eu tenho uma explicação para o Senhor. Jesus o curou. Ele ainda é aquele que abre o caminho. Ele ainda é o que faz milagre, aleluia. E Ele ainda trabalha. Ele ainda move a favor do seu povo. E se você aí está enfermo essa manhã, Ele ainda é o Deus de milagre. Fiquem de pé comigo nessa manhã, dê a Ele louvor. Nós servimos um Deus que ainda faz o impossível. Nós servimos um Deus que ainda cura e faz milagre. Nós servimos um Deus que ainda caminha sobre as águas. Eu sinto a sua presença nessa manhã. Senhor, eu sinto a sua presença neste lugar. Senhor, nós te adoramos.
Senhor, nós te pedimos agora que qualquer um que esteja aqui, que precisa de um toque de Ti. Ah, Senhor, a tempestade tem sido tão difícil, tão escura, a jornada tem sido tão difícil. Nós perguntamos o porquê e não entendemos. Senhor, Tu disseste em Isaías que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar. Senhor, Tu disseste em João que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Senhor, Tu disseste em Romanos que Tu és o Deus que dá vitória, aquele que nos ama. Tu disseste em Romanos, aquele que vem contra Ti, quem é aquele que vem contra Ti? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz também que não é por força e nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Senhor, hoje nós não dependemos de homem, não dependemos das coisas que vemos, nós dependemos de Ti, Senhor, porque Tu és o Deus que faz milagres. Pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. O inimigo foi derrotado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, eu oro nessa manhã. E faz somente o que Tu podes fazer. Faz, Espírito Santo, somente o que Tu podes fazer. Se você precisa de um milagre, venha, venha. Você precisa que Deus faça algo, venha, venha para frente. Você que está em casa, Ele está te tocando agora. Se você precisa de qualquer coisa, se você está em casa, Deus é capaz de fazer. O que o homem não pode fazer, Ele ainda faz o impossível. Ele ainda faz milagre. Venham, 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 venham. Eles vão cantar, venham. Venham com uma atitude de adoração. Aleluia. Time de oração, venham, venham. Aleluia, aleluia. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Continue pressionando, continue pressionando. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Vamos, igreja. That is who you are. Que essa seja um hino de fé. Em nome de Jesus. Promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Oh, you are here and you're touching. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te adoramos. Levantem as suas vozes nessa manhã. Tu estás aqui. Aonde você está? Aonde você está? Ele está presente aonde você está agora. Darkness,
Vamos, igreja. O teu milagre está aqui. O teu milagre está aqui. O teu milagre está aqui. Vamos, tenha fé, tome posse. Tu estás aqui. Eu te adoro, Senhor. Nós te adoramos. Adore-o. Adore-o. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Levantem as nossas vozes e adore-o. Levante os seus corações. Levante as suas mãos e adore-o. Nós te adoramos, Senhor. Eu quero que vocês ouçam, igreja. Ontem pela manhã, na reunião de oração aqui, eu disse: Deus, eu quero a tua presença e glória que encha esta casa. Eu quero que essa igreja seja conhecida como um lugar de cura, espírito, mente e corpo. Eu quero que esse lugar seja conhecido pelo poder milagroso de Deus. E eu disse: Senhor, nós temos que ter a tua presença. Nós temos que te ter na nossa presença. E nesse culto, a mensagem, tudo fluiu corretamente. Mas eu creio que Deus usou essa palavra hoje para confirmar no meu espírito que nesses 40 anos que essa igreja está aqui, o melhor ainda está por vir.
Aleluia! Eu quero a presença dEle. Eu quero a presença dEle. Eu estou faminto, estou sedento por um vinho novo. E você saia daqui hoje. Tome posse desse milagre que você precisa. Obreiros, tragam os gasofiláceos. Ah, que mensagem, né? Que mensagem que nos abençoou nessa manhã. E nós queremos abençoar o homem de Deus pela palavra de Deus. Você ouviu? Nós queremos abençoar o homem de Deus pela palavra de Deus que ele trouxe para nós. Você pode fazer um cheque. Podem vir, podem vir. Você pode escrever um cheque para o Centro Familiar de Adoração. Queremos ser uma bênção para o bispo. E nós queremos que você volte. Que mensagem foi uma bênção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo bispo Luas. Tu colocastes na posição de liderança. Que nenhum homem está preparado com a sua própria força, a sua própria mente. Nós te pedimos a unção do Espírito Santo. Te pedimos a sabedoria do Espírito Santo. Pedimos o anseio do Espírito Santo que flua na sua vida, que ele saia, que ele viaje para este mundo, Senhor, neste mundo. Nós oramos que tu seja uma proteção ao seu redor, na sua família, que nenhum mal venha tocá-los. E, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, e todos digam amém e amém. Se você ainda não ofertou, traga a sua oferta nessa manhã. Hoje à noite, às 18 horas, o Dr. Dupree estará ministrando. Volte conosco. Vamos cantar mais uma vez. Espero que você tenha sido abençoado através desse culto ao vivo do Centro Familiar de Adoração, que fica localizado em Baton Rouge, Louisiana, no ministério do Jimmy Swaggart. Os cultos de domingo acontecem às 10 da manhã e 6 da tarde e toda quarta-feira às 7 da noite. Os cultos são transmitidos ao vivo pela rede Sun Life de televisão, pela rádio Sun Life e pelo site sunlifetv.com e através do aplicativo SBN Now. Para participar da igreja midiática, ligue para 1-800-288-3550 ou através do jsm.org. Os cultos ao vivo são produzidos pela rede Sun Life.